E aí, minha tropa, muito boa tarde, boa noite ou bom dia para você que está vendo esse vídeo, independente do horário, mas está aqui presente mais uma vez para ver eu aqui me perdendo nas minhas ideias, mas trazendo informação aqui para você. Bom, hoje é segunda-feira, aqui no estado de São Paulo, ou na cidade de São Paulo, está frio, e ontem, né, vou ser sincero com vocês, nós tivemos jogos da Premier League, mas eu não assisti, fiquei apenas nos melhores momentos, porque ontem foi um dia muito especial, né? Nós tivemos Barcelona e Real Madrid. Obviamente isso foi especial, mas o dia ontem foi especial porque era dia das mães. E ontem acabei indo para casa do meu irmão e não consegui assistir. Assisti o primeiro tempo de Barcelona e Real Madrid, vi o pré-jogo também enquanto me arrumava ali, depois assisti o primeiro tempo, mas não assisti os jogos de West Ham contra Manchester, Crystal Palace contra Tottenham, mas eu vi os melhores momentos dessas partidas. E antes da gente começar a falar de Premier League, vocês estão vendo aqui, né, tem uma apresentaçãozinha aqui minha, nem vi o jogo e ainda me propus a fazer isso aqui, que vergonha. Temporada acabando, eu vou fazer isso agora. É porque a gente vai pensando nas ideias de cenário, e aí eu pensei em fazer isso agora, que eu acho que dá uma incrementada e fica até mais bonitinho. Aí você fala se fica bonitinho mesmo. Bom, mas quero dizer para vocês, leiam esse livro aqui, ó. Se vocês querem entender um pouco sobre Carlo Ancelotti, leia esse livro aqui, que é o Liderança Tranquila. Mas eu não tô brincando aqui sobre o livro, é só para mostrar para vocês que eu tenho o livro do Carlo Ancelotti e que a notícia dessa segunda-feira é o anúncio da CBF sobre Carlo Ancelotti. Mas, Matheus, você não vai falar de Premier League? Obviamente que eu vou falar de Premier League, né? Só tô mesmo feliz com essa notícia, e se você não tá feliz com a chegada de Carleto, você tá maluco. Tudo bem, a gente tem um monte de questão ali na CBF, do nosso Edinaldo Rodrigues, que acaba, né, deixando a desejar por diversas coisas, e não tô dando parabéns pela contratação do Carlo Ancelotti, porque isso já era para ter acontecido antes, mas nós temos um treinador que impõe respeito, e por que não sonhar com o título, com o Hexa? Por que não? Eu tô maluco em tá feliz? Acho que não, né? Mas enfim, não estou aqui para falar de seleção, não estou aqui para falar de Barça nem de Real Madrid, por mais que tenha sido um jogaço mesmo, mas vamos falar de Premier League. E se você quer saber sobre outros campeonatos, deixa o seu comentário aí, mas aí se você falar que quer saber sobre outros comentários ou sobre outros campeonatos, aí o vídeo vai ficar mais longo. Eu não sei se você vai estar preparado para ver um vídeo longo de uma pessoa que se perde muito nas ideias. Brincadeiras à parte, bom, rapaziada, Premier League chegando ao fim, tivemos alguns jogos importantes. Depois eu vou sair desse cenáriozinho aqui que eu fiz, porque teve alguns jogos que eu não coloquei, mas eu também não vou mentir para vocês que eu fiz um vídeo antes desse que eu estou gravando e eu apaguei, tinha dado 20 minutos, mas eu esqueci de trazer informações importantes que acredito eu que sejam importantes, né? Mas vamos lá, vamos começar. Esse jogo foi no domingo entre Tottenham e Crystal Palace. O Tottenham jogou com o time reserva e o Crystal Palace visando já a final da FA Cup, que vai acontecer no próximo sábado às 12h30 pelo horário de Brasília. O Palace venceu por 2-0 a equipe do Tottenham com 2 gols de Eze. E o Tottenham, feliz da vida com a sua classificação para a final da Liga Europa, com o time reserva, acabou perdendo mais uma dentro de casa e amarga a 17ª posição da Premier League. Não tem pretensão de cair, mas o Tottenham não tem pretensão alguma nessa edição da Premier League, mas acaba amargando mais uma derrota dentro de sua casa, diante do seu torcedor. Acredito que para os torcedores eles estejam numa felicidade gigantesca, né, com o avanço, com a chegada para essa grande final da Liga Europa contra um rival inglês, mas a temporada na Premier League é muito ruim. Bom, e falando rapidamente sobre a UEFA Europa League, né, o nível de importância, o Manchester United se classificou, e quando eu estava fazendo o post, fazendo o vídeo que saiu no Big Six na última quinta-feira, fui tentar pegar mais algumas informações ali da equipe do Manchester United, até mesmo do Chelsea, que chegou à final da Conference League. Eles não postaram vídeos, e a equipe do Tottenham postou vídeo dos jogadores comemorando, celebrando bastante no vestiário. Então isso mostra a importância do Tottenham chegar à final da Liga Europa, né, pelo fato de não conquistar um título internacional há 40 anos. E nós tivemos
Liverpool e Arsenal, o jogo acabou em 2-2, como eu falei, acabei saindo ontem, fui para casa do meu irmão, não consegui ver todos os jogos, mas eu vi os melhores momentos. Achei que o Liverpool foi muito bem em relação ao confronto que teve contra a equipe do Chelsea no último domingo. Nesse jogo, achei que o Liverpool foi muito bem, criou diversas oportunidades, o goleiro Raya trabalhou bastante, o Arsenal conseguiu em alguns lances ali. E eu posso até falar assim em números, eu acho que o Arsenal chegou umas 5, 6 vezes assim pelo que eu vi nos melhores momentos. 2 resultaram em gols, um na defesa do Alisson, o outro foi um lance para fora que o Liverpool trabalhou ali a linha de impedimento, que o Saka acabou chutando para fora. Esse lance foi no primeiro tempo, acho que um dos primeiros lances assim da partida mesmo. Mas eu achei que o Liverpool foi bem superior no jogo, com o Salah tendo boa atuação, Szoboszlai, enfim. Os gols pelo lado do Liverpool foram de Gakpo e Luis Dias, os dois saíram no primeiro tempo, e o Arsenal conseguiu diminuir no segundo tempo com Gabriel Martinelli e Merino mais uma vez indo às redes após uma boa finalização de Odegaard, que o Alisson acabou espalmando, a bola acabou batendo na trave e sobrou pro volante, que é centroavante, mas foi contratado como volante, acabou fazendo o gol de empate para a equipe de Arteta. E o Arsenal, precisava jogar sério essa partida mesmo, além de ser um clássico e o Liverpool já ser campeão. As equipes ali que estão brigando por uma vaga na Liga dos Campeões estão de olho nessa segunda colocação, especialmente o Newcastle, que vai fazer o confronto direto contra a equipe do Arsenal no próximo fim de semana. Bom, algumas informações por parte do Liverpool, informações não, informação sim. A torcida do Liverpool fazendo uma festa gigantesca ainda, foi o segundo jogo pós-título, pós a confirmação do título, foi o segundo jogo, tava uma festa absurda lá em Anfield. O Trent Alexander-Arnold, após o anúncio da sua saída, ele começou essa partida no banco de reservas, e quando ele entrou no lugar do Conor Bradley, ali aos 66, quase 70 minutos, ele foi aplaudido e foi vaiado. Então tá um misto de sensação ali por parte dos torcedores. Teve uma cobrança de falta que ele até cobrou de forma perigosa, e aí teve aplausos, mas foi curioso quando ele entrou na partida mesmo, que ele teve ali um misto de aplausos e um misto de vaias. Então vamos ficar atentos aí esses últimos jogos de Trent Alexander-Arnold pela camisa do Liverpool. Já o Arsenal, como eu falei, buscava ali um resultado melhor, porque tem equipe se aproximando ali na tabela. O outro jogo que nós tivemos, que também foi no domingo, foi a equipe do Manchester United recebendo o West Ham dentro de casa, e o United perdeu por 2-0, gols de Souček e Bowen. E se você for ver os melhores momentos, assim como eu fiz, você vai ver que o Manchester United poderia chutar quantas vezes for, mas não era o dia para que o Manchester United pudesse pelo menos sair com um empate, ou pelo menos furar o bloqueio do West Ham pelo menos uma vez e conseguir fazer um golzinho que seja. Mas o West Ham estava com o gol fechado, literalmente, rapaziada. O goleiro Areola foi muito bem, a zaga do West Ham, pelo que eu vi nos melhores momentos, conseguiu se portar muito bem diante do ataque da equipe do Manchester United, e obviamente a falta de sorte por parte da equipe do Manchester United. O West Ham também, sem pretensão mais alguma nessa edição da Premier League, consegue uma vitória sob o comando de Graham Potter, e o Manchester United, que é o finalista da Liga Europa, também está visando ali suas atenções para a final da Liga Europa, que vai ser no dia 21. O Manchester United jogou com o time, eu posso dizer titular? Acredito que sim, porque tinha muitos jogadores titulares nessa partida, mas perdeu para a equipe do West Ham. E depois o Ruben Amorim deu entrevista um pouco dura também, falando sobre o desempenho dos seus atletas nessa partida. O Ruben Amorim é muito sincero nas suas entrevistas. E o confronto que nós tivemos no início deste domingo, às 8 horas da manhã, não é um horário muito habitual, Geralmente os jogos começam 8h30 ou começam no horário das 11 horas, mas esse jogo começou 8 horas da manhã, o horário de meio-dia, lá em Inglaterra. Eu ia falar a cidade do Newcastle, mas acabei esquecendo. Newcastle venceu o jogo por 2-0. Tá frio. Gols de Tonali e Bruno Guimarães. O Tonali acabou abrindo o placar ali no início do primeiro tempo,
e o Bruno Guimarães, em uma ótima finalização que acabou desviando no Gustu, acabou ampliando o placar e foi um lindo gol do Bruno Guimarães. Vale essa observação. O primeiro tempo eu achei que o Newcastle foi muito bem na partida, conseguindo oferecer diversas chances de perigo à equipe do Chelsea. É bem verdade que o Chelsea também chegou, criou algumas oportunidades, mas o Newcastle achei que foi superior no primeiro tempo. O Nicolas Jackson acabou sendo expulso, acredito que aos 33 minutos, depois de uma revisão do VAR. Quando ele fez a falta, cometeu a falta, ele tinha levado amarelo. Só que aí o VAR acabou chamando o árbitro para que ele pudesse rever o lance. E aí o árbitro reviu e acabou dando o cartão vermelho para o jogador da equipe do Chelsea, que deu uma cotovelada no zagueiro do Newcastle. O Chelsea no segundo tempo, com um jogador a menos, continuou, foi peitudo, foi para cima, tentando buscar o gol de empate, criando boas oportunidades com o Pedro Neto saindo em arrancadas, Madueke, o Enzo Fernandes entrando bastante na área e o Cole Palmer dando bons passes, tendo boa participação, mas o Chelsea não conseguiu e aí veio o balde de água fria com o gol de Bruno Guimarães. Newcastle no fim da partida cresceu um pouco, né, porque o Chelsea estava sendo até um pouco superior, mas o Newcastle conseguiu fazer o gol que decretou a vitória e tirou qualquer chance de reação por parte do Chelsea. Obviamente a expulsão do Nicolas Jackson acabou atrapalhando, por mais que o Chelsea tenha melhorado no segundo tempo, mas eu acho que se tivesse com os 11 jogadores em campo, talvez o Chelsea poderia render ainda mais. Bom, com essa vitória da equipe do Newcastle, o Newcastle fica na terceira posição com 66 pontos, 2 pontos atrás da equipe do Arsenal, que está com 68. Já o Chelsea está na sexta posição com 63 pontos. Quinta posição, perdão. Quem está na sexta posição é a equipe do Aston Villa. Aston Villa, que iremos falar agora, que jogou no horário da 1h30 da tarde aqui no horário de Brasília, no último sábado, enfrentando a equipe do Bournemouth, vencendo por 1-0 com gol de Ollie Watkins. A equipe do Villa criou algumas oportunidades, mas eu achei que a equipe do Bournemouth teve mais chances, mas o goleiro de Bull Martins conseguiu salvar por diversas ocasiões. Se a gente for fazer ali aquelas disputas que geralmente as pessoas fazem, né? Evanilson contra Courtois, quem foi melhor? O Courtois, por que eu tô falando ainda de ar clássico, mas enfim. De Bull Martins contra Evanilson, de Bull Martins levou a melhor, fez boas defesas, a equipe do Bournemouth criou boas oportunidades, mas a equipe do Villa conseguiu fazer o único gol e conseguiu suportar a pressão da equipe do Bournemouth, que é muito forte dentro de casa, dentro da sua casa, Vitality Stadium. Então, ótima vitória para a equipe do Aston Villa, que se coloca de vez pela briga nessas duas últimas rodadas da Premier League. Então o Aston Villa está ali visando uma vaga também na próxima edição da Premier League. O Villa inclusive vai enfrentar a equipe do Tottenham nessa penúltima rodada. E Southampton e Manchester City. O City ficou no 0-0, foi um jogo de ataque contra defesa, mas eu acho que para os torcedores do City deve ter sido decepcionante. Quando você pensa em edição de UEFA Champions League nos últimos 5, 6 anos, você não consegue imaginar o City fora da Champions League. Eu também não consigo, mas é uma realidade que isso possa acontecer. Por mais que eu não acredite que o City vai ficar fora, mas esse era aquele jogo que você faz aquela apostinha e fala, não, o City vai vencer e vai, conseguir ficar ali na terceira posição. E era para ter vencido. Como eu falei, foi um jogo de ataque contra defesa, o City criou diversas oportunidades, o Haaland voltou, teve bola na trave, teve o Ramsdale fazendo boas defesas, a zaga do Southampton tirando, o Southampton fez nada. O Manchester City foi muito superior, mas não conseguiu furar o bloqueio, não conseguiu acertar pelo menos uma vez e acabou ficando no 0-0 o Manchester City, que está na quarta posição. E está com 65 pontos a equipe do City na quarta posição, mas é um resultado um pouco frustrante. Bom, o City também está focado para a final da FA Cup, que vai acontecer no sábado contra a equipe do Crystal Palace. Então o City pode levantar uma taça ainda essa temporada. Teve alguns jogos, como eu falei no início do vídeo, que eu acabei não colocando aqui, que aí eu vou voltar aqui para vocês, colocar aqui Premier League, que o Google nunca falha, e tem alguns jogos que eu não coloquei.
E aí, se quiser, eu passo. Se quiser, não, eu vou passar pela próxima rodada para vocês saberem os confrontos. Mas nós tivemos o Fulham recebendo a equipe do Everton no Craven Cottage. O Fulham até saiu à frente do placar com o Raul Jimenez, mas levou a virada 3-1 para a equipe do. Perdão, 3-1 para a equipe do Everton, conseguindo um ótimo resultado fora de casa. Nós tivemos também o jogo entre Wolverhampton e Brighton. O Wolverhampton acabou recebendo o Brighton e perdeu em casa por 2-0. O Ipswich Town perdeu para a equipe do Brentford por 1-0. E teve um jogo que merece o destaque: Nottingham Forest e Leicester. Esse jogo acabou em 2-2 e o Nottingham Forest, né, a gente sabe que vem fazendo uma campanha excelente, mas nesse fim de temporada vem perdendo um pouco essa força, né, acho que a palavra seria força mesmo, a palavra correta, né? O Forest acabou empatando contra a equipe do Leicester e saiu à frente do placar, saiu atrás do placar, conseguiu a virada, mas o Facundo Buonanotte, aos 81 minutos, acabou fazendo o gol que foi o do empate. E aí a cena que chamou a atenção, e aí eu vi o podcast hoje Correspondentes Premier e a Nathalie Geda trouxe essa informação detalhada. O dono do Nottingham Forest, o Evangelos Marinax, acabou entrando lá no campo após o fim da partida e falou duramente assim com o treinador Nuno Espírito Santo. Não é normal a gente ver esse tipo de coisa, mas ele foi e conversou de uma forma dura com o treinador dentro de campo. E aí você pensa, bom, a equipe dele teoricamente está brigando por uma vaga na próxima edição da Champions, e aí acaba empatando por 2-2 contra uma equipe já rebaixada. É um resultado frustrante, obviamente, mas isso não é correto um dono do clube entrar no gramado e fazer cobrança com o seu treinador. Isso é o que a gente pensou que estivesse acontecendo, né? Mas, de acordo com a informação da Nathalie Gedra, quer dizer, com a informação da Nathalie Gedra não, enfim, acho que ela estava no estádio e acabou entrevistando, não vou me recordar, mas são informações oficiais que acabou acontecendo. O Nuno Espírito Santo acabou dando entrevista. O Evangelos Marinax acabou entrando lá reclamando porque ele não substituiu um atleta. O Ioni, durante o jogo, acabou sentindo uma contusão. O departamento médico entrou, conversou com o jogador, viu que ele tinha condições de continuar na partida e ele falou que ia continuar. Só que aí depois, no decorrer da partida, o Nuno Espírito Santo fez as substituições. Aí eu já me perdi nesse detalhe da informação, mas acredito que tenha acabado as substituições para a equipe do Forest. E aí o Ioni acabou sentindo a lesão depois. E aí não tinha como mais fazer substituição. E aí, quando acabou a partida, o Marinax foi reclamar com ele sobre isso, o porquê ele não fez essa substituição. E aí o time acabou levando o empate e o dono do clube acabou reclamando com o treinador. Eu particularmente nunca vi isso, e nem aqui no Brasil, nem outro clube lá fora, mas eu acho isso feio, acho isso antiético. E esse dono do Nottingham Forest, ele coleciona polêmicas, então é uma coisa estranha de se ver. Por mais que ele queira que se o clube vença, acredito que o Nuno também deseja que eu tivesse desejado que o seu elenco tivesse vencido esse jogo. Mas eu não acho legal essa atitude do dono da equipe do Nottingham Forest. Enfim, essa é a minha opinião, porque é muito feio isso, acaba manchando um pouco a imagem do clube e teoricamente até para possíveis contratações no futuro. O que? Trabalha com aquele cara lá? Enfim, mas cada um sabe o que faz, né? Mas eu não acho legal esse tipo de atitude, não. Que mais? É isso, rapaziada. É isso. Falando aqui do Palace ainda, o Palace fez 2 gols, mas foram anulados e o Tottenham perdeu só por 2-0. E o Liverpool tinha feito um gol já no final da partida, mas aí o árbitro acabou dando falta porque foi um lance de escanteio. O Konaté acabou derrubando ali o marcador da equipe do Arsenal e o Robson havia feito o gol, mas foi anulado. Mas são esses os destaques. Espero que eu tenha trazido algumas informações que vocês não saibam. Espero que eu tenha trazido essa informação aí para vocês. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam, quem vocês acham que vai se classificar para a próxima edição da Champions, sobre o Carleto na seleção brasileira e passar rapidamente aqui sobre os jogos que nós vamos ter.
A rodada vai começar na sexta-feira, porque sábado nós não vamos ter rodada da Premier League, muito por conta da final da FA Cup. Então na sexta-feira nós iremos ter o jogo entre Aston Villa e Tottenham, Chelsea e Manchester United, e no domingo teremos Everton e Southampton, West Ham contra o Nottingham Forest, Brentford contra o Fulham, Leicester contra o Ipswich Town, o Arsenal contra o Newcastle no domingo, e aí na segunda teremos Brighton contra o Liverpool, Crystal Palace e Wolverhampton na terça-feira, City contra a equipe do Bournemouth. Isso vai ser já na semana que vem. Então a rodada começa na sexta-feira e acaba apenas na terça-feira. E aí a gente pode ter ou o Palace ou o Manchester City de ressaca ali sobre a final da FA Cup. Eu acho que o Manchester City, com a derrota ou com a vitória, eles não vão poder estar de ressaca porque está em jogo uma vaga na Champions League. Então a única equipe que vai poder estar de ressaca caso conquiste o título da FA Cup vai ser a equipe do Crystal Palace. E aí no próximo domingo, não esse dessa semana, o outro, nós teremos a última rodada da Premier League, que vai ser todos os jogos no domingo. Fechou, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal e tamo junto. Mais uma rodada entregue pelo Mateusão. É nóis.